Senhor Deus é o tema principal deste capítulo. Quem Ele é, o que Ele faz pelo seu povo e o que o seu povo deve fazer por Ele. Esta é a mensagem, a ideia deste capítulo. E um homem chamado Arthur Pearson, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas ouvi falar dos amigos dele. Ele foi amigo de Scofield, Moody, George Miller, Adoniram Judson e Spurgeon. Foi contemporâneo e amigo destes homens que nós conhecemos bem. Ele foi também um pregador fiel das Escrituras e ele disse assim: a história é a história dele. Ele entendeu isso acerca da história que nós vivemos. Não é a nossa história. A história é a história de Deus, tem tudo a ver com o Senhor, é com Deus, é a história dele. O facto de os homens não aprenderem muito com as lições da história é a mais importante de todas as lições que a história tem a ensinar. Alguém disse isso a refletir sobre a importância da história. Há pessoas que não valorizam a história e por não valorizarem, um outro pensador disse: aqueles que não se lembram do passado estão condenados a revivê-lo. Especialmente aquelas coisas erradas e que fazem sofrer a humanidade. Então a igreja de hoje pode aprender muito com as experiências de Israel, com a história de Israel, se nós estivermos então dispostos a nos humilhar e a receber a revelação da verdade como nós cantamos e oramos. Nós queremos esta revelação da verdade, nós queremos nos encher da verdade. E para isso é preciso nos expormos à palavra dia após dia. Houve uma fase da história de Israel, como nós vimos semana passada, nós lemos o capítulo 8, e o capítulo 8 termina desta forma, dia após dia, Esdras, ele leu no livro da lei de Deus. Desde o primeiro dia até o último daquela festa dos tabernáculos, durante 7 dias, e depois houve uma assembleia solene, segundo o prescrito, segundo a orientação da lei de Deus, mas dia após dia. E essa combinação de ouvir a palavra de Deus dia após dia, com aquela comunhão alegre que os líderes do povo ordenaram que o povo tivesse, que o povo se alegrasse, era tempo de comer, de beber, de se alegrarem no Senhor, por causa do Senhor, da sua misericórdia. Então essa combinação de ler a palavra, de ouvir a explicação da lei de Deus e esse tempo de comunhão alegre, de convívio, terá sim, certamente fortalecido o povo. Então a semana termina com essa assembleia solene, orientada pela lei de Deus, depois da qual o povo voltou à sua rotina diária. Voltaram às suas casas, voltaram aos seus trabalhos, à rotina do dia a dia. Isto leva-nos e tem que nos fazer pensar sobre a duração daquela celebração, daquele culto, daquela comunhão com Deus e uns com os outros, daquela festividade, aquele avivamento, aquela alegria espiritual. As bênçãos daquela celebração duraram? A resposta é sim, nós sabemos que sim, mas durante algum ou realmente pouco tempo. Depois o povo voltou a ser descuidado, os líderes tiveram de os trazer de volta à palavra. Contudo, o fracasso do povo de Judá, daqueles judeus, daqueles que eram filhos e povo de Deus, não é argumento contra momentos especiais de estudo bíblico ou de celebração da fé, de desvalorizarmos momentos como este. Já que amanhã vamos ter que voltar à rotina, vamos ter que voltar à nossa casa, ao nosso trabalho, às mesmas coisas. Para que valorizar tanto as celebrações e as festas? Há pessoas que se desanimam, porque sabem que têm que voltar à rotina, ao dia a dia, encontrar as pessoas que trazem tristeza, que trazem frustração, aquelas mesmas circunstâncias do dia a dia. Alguém perguntou a um famoso evangelista se os avivamentos, e ele foi usado por Deus para realizar vários, há mais de 300 avivamentos documentados por intervenção de Deus através desse homem, o nome dele Billy Sunday. E perguntaram-lhe se duravam muito esses avivamentos. E ele disse:
Não, eles não duram muito. São como os banhos. Mas é bom ter um de vez em quando. Os banhos que nós tomamos também não duram muito. Nós suamos, os nossos corpos voltam a segregar aquelas coisas desagradáveis. Não dura muito a nossa limpeza. Mas é bom ter um de vez em quando. É bom ter um avivamento de vez em quando. Ele aplicou e trouxe essa ilustração. De tempos em tempos, na história da igreja, o Espírito de Deus tem levado as pessoas a orar, a meditar nas Escrituras e a confessar os seus pecados de uma forma muito especial. E a partir desses exercícios espirituais sinceros, ele acha por bem trazer uma vida nova ao seu povo. Isso aconteceu nos dias de Neemias e pode acontecer, e nós devemos desejar que aconteça novamente hoje. Hoje, esta semana, este ano, agora. Esta oração do capítulo 9 revê a história de Israel e revela tanto a majestade de Deus como a depravação do homem. E são estas duas afirmações verdadeiras que são necessárias para que haja um verdadeiro avivamento. Esta consciência do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa depravação, da nossa iniquidade, termos uma consciência clara de que pecamos contra Deus, porque o povo teve essa noção, essa consciência. E por isso há confissão. Quantas vezes vemos aqui a história revista, recontada desses pecados, dessas perversidades, essas falhas contra Deus. Mas a majestade, a grandeza de Deus, a sua benignidade, a sua bondade, a sua paciência. Então é interessante que 3 das grandes orações nacionais que estão registadas na Bíblia, orações nacionais de Judá, de Israel, elas estão registradas nos capítulos 9. Neste capítulo 9 de Esdras, mas também no capítulo 9 de Neemias e no capítulo 9 de Daniel. E por detrás destas orações está aquela promessa de Deus registrada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Bem como o exemplo de Moisés quando intercedeu pelo povo. E é essa ideia de humilhação. O povo que se humilha. O crente que busca a Deus, mas convertido dos seus maus caminhos. Arrependido. E os avivamentos surgem nessas circunstâncias. O texto começa então por mencionar um dia, o dia 24 desse mês, o mês de Tisri, mas era o equivalente, algumas versões, algumas traduções da Bíblia trazem dia 31 de outubro. E como é um dia especial também para nós, para a igreja. Nós lembramos o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Foi nesse dia 31 de outubro que se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. 3 horas a ler a Bíblia, outras 3 horas em oração, a confessar, mas também a louvar, a adorar o Senhor. Então nós, neste capítulo, encontramos algumas expressões de tristeza, de quebrantamento, de confissão. Esse arrependimento traz essa ideia de dor, de tristeza. No versículo 3, então, a confissão de pecados. Homologar, reconhecer, dizer, eu pequei, é verdade, o que eu fiz é mau aos teus olhos. E mencionar as iniquidades. Versículo 3, o povo fez isso. O versículo 9 fala em aflição e clamor. O versículo 27, angústia e também clamor. Versículo 28, conversão e clamor. O versículo 32 fala em aflição novamente. Esta é a ideia do arrependimento. O arrependimento envolve estas coisas: aflição, angústia, clamor, choro, tristeza, quebrantamento. A palavra que no Novo Testamento traduz a ideia de arrependimento
ela é usada para descrever o que acontece a alguém que se arrepende. Há uma mudança da mente, da forma de pensar. Há uma mudança no propósito que se tinha. Há uma mudança no propósito de algo que se fez, a mudança de pensamento. Arrependimento é uma reconsideração, uma mudança interna do coração, da mente. É um abandono das disposições mentais anteriores que resulta num novo eu, numa nova vida, uma nova forma de reagir e de se comportar. Então essa palavra grega que é mais usada para a ideia de arrependimento, ela, no seu sentido literal, é sinônimo, ela está muito próxima de outras duas palavras no Novo Testamento que querem dizer estar aflito, perturbado. Perturbado porque cometeu uma falta, cometeu uma falha e há uma perturbação, uma agitação interior. É estar posteriormente preocupado com alguém ou com algo, arrepender-se. E pode exprimir todo tipo de pesar, de tristeza e de desgosto. Essa outra palavra sinônimo, ela é usada para se referir a Judas, em Mateus 27, versículo 3. Na nossa versão, na versão que eu estou a usar, diz tocado de remorso. Então é uma ideia que transmite aquilo que acontece dentro do coração. Uma outra palavra, então, grega que é equivalente a esta para arrependimento e que é usada como sinônimo, significa voltar-se. Voltar-se para uma direção, para prestar atenção, voltar atrás. É converter-se, é retornar. E que Jesus usa essa palavra quando fala com Pedro e diz: quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Ele usa essa palavra, quando te converteres, quando voltares atrás. Então estes termos são usados frequentemente ligados um ao outro. E na vida cristã, portanto, há lugar para o choro, sim. Há lugar para a aflição, há lugar para o pranto, para o clamor, para a angústia. Nós cantamos acerca da alegria, celebração, nós lemos que é uma ordem e espera-se que o crente seja alegre, mas faz parte da vida cristã momentos de aflição, de pesar, de contrição, de quebrantamento. Há lugar para a tristeza, segundo Deus. Nós precisamos de passar por momentos assim. Essa tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, para a verdadeira salvação. É preciso pensar no que fizemos, no que dissemos ou no que deixamos de dizer e fazer. Isso deve causar tristeza, que leva verdadeiramente ao arrependimento. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. A mensagem do Evangelho passa por esse confronto com a nossa natureza perversa, pecaminosa e má. Deixar de falar disso é deixar de falar do verdadeiro Evangelho e da mensagem de Jesus, porque Jesus veio chamar homens e mulheres como nós, a quem Ele considera pecadores, e veio chamar ao arrependimento. Estava escrito que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. E é isso que nós precisamos fazer e continuar a fazer. Nós precisamos pregar o arrependimento. Nós precisamos pregar Neemias capítulo 9. Nós precisamos transmitir esta ideia. Aquilo que aconteceu com aquele povo precisa continuar a acontecer conosco. Que temos uma natureza igual. E nós vemos as repetidas vezes que o povo ouviu e que ignorou e que desprezou e que continuou nos seus caminhos perversos. E só pode continuar porque o Senhor, Ele era e continua a ser. Ele era no Antigo Testamento, e como nós lemos em Neemias 9, mas também lemos em Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, que o Senhor é longânimo. Ele não quer que nenhum pereça. O Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. E o arrependimento é essa mudança de pensamento de forma a raciocinar e a realizar uma nova forma de agradar a Deus, uma nova forma de viver. E o arrependimento, portanto, é parte fundamental na vida cristã. Não é necessariamente, e não é uma coisa agradável, boa à carne, ao nosso espírito humano. Nós não gostamos de ficar tristes, nós não gostamos de ficar aflitos, mas faz parte.
A aflição, a tristeza, o clamor faz parte da vida cristã. Então nós temos esta oração para nos ensinar realmente a orar, a falar com Deus, acerca de nós, do nosso povo. Assim como os israelitas aprenderam com os líderes a orar e a falar com Deus e a confessar os pecados, nós podemos aprender com eles e aplicar, e vamos fazer isso, aplicar à igreja, às nossas vidas, às nossas famílias, estes princípios que aqui estão nesta oração inspirada por Deus. Então essa primeira parte é uma parte de louvor a Deus, e esse louvor está espalhado pela oração, e nós já vamos ver essas expressões de louvor ao Senhor. Mas o versículo 6 tem essa menção ao Deus como Criador, e o que tinha acontecido era a meditação na Torá, nos primeiros 5 livros da lei, que começa precisamente com a criação. Então essa ideia do Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto há neles, é o começo da lei. E foi por aí que eles começaram a ouvir a lei, por isso louvar o Deus Criador faz todo o sentido, que assim seja. Uma outra parte desta oração é esse registro do poder e da graça de Deus até aquele momento, até aquele dia 24 do mês de Tisri, do ano 444 ou 445 a.C., é o dia 31 de outubro, equivalente ao nosso calendário, no nosso calendário gregoriano. Tendo como pano de fundo o repetido fracasso dos israelitas durante o seu período de 40 anos de peregrinação no deserto. Isso está nos versículos 7 a 15. É uma recordação de que, apesar da provisão dos alimentos, da água, da proteção, o povo recusou ouvir Deus e tentaram ainda regressar ao Egito, voltar para a terra da escravidão, da humilhação. Uma outra parte desta oração é um testemunho do perdão, da bondade e da compaixão de Deus, com palavras memoráveis. Versículo 17, se quiserem olhar para lá. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Durante todo este período, nada lhes faltou, nós lemos no versículo 21. Deus satisfez todas as necessidades do povo. Tudo o que eles precisavam para continuar a viver, Deus deu. Versículo 30. Tu aturaste-os por muitos anos. A minha versão tem este verbo, aturar. Uma outra parte, quarta parte desta oração, uma confissão aberta do pecado. Versículos 26 a 31. A oração registra o período dos juízes, o período dos reis, com resumos característicos do pecado da parte deles e da graça da parte de Deus. Eles foram desobedientes, como está no versículo 26, mas Deus é um Deus clemente e misericordioso, versículo 31. Israel respondeu à grande bondade, à grande misericórdia e à grande generosidade de Deus com grandes blasfémias. Esta foi a resposta do povo. É uma frase para repetir e para pensar. O povo de Deus respondeu à grande bondade, à grande misericórdia, à grande generosidade de Deus com grandes blasfémias. E já vamos desenvolver essa ideia do que é blasfemar. E essas grandes blasfémias resultaram em grande angústia, versículo 37. Esta ideia da obstinação do povo, este retrato, e parafraseado os versículos 25 e 26, eu gostaria de parafrasear. Estes versículos descrevem o povo nas suas vidas, nas suas rotinas, no seu dia a dia, na sua cultura, distante da nossa, séculos, milénios. Mas trazendo essas ideias para os nossos dias, podemos ler assim, se quiserem acompanhar na vossa Bíblia, os versículos 25 e 26. Vivem em cidades e prédios seguros, facilmente fazem compras nos supermercados, possuem casas cheias de toda a sorte de coisas boas, têm água canalizada, têm salários ou subsídios, comem e se fartam e engordam e vivem em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, são desobedientes e se revoltam contra ti.
viram as costas à tua lei e ignoram, criticam os teus servos, os seus irmãos, os pastores, os pregadores, os conselheiros, que os confrontam para os fazer voltar a ti. Ignoram, desprezam, ridicularizam, ou seja, blasfemam. Mais à frente do versículo 35, podemos também parafrasear o versículo 35. No seu país, na muita abundância de bens que lhes deste, nas cidades grandes e tecnológicas que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Esta é a imagem que nós temos daquela época, mas que facilmente nós podemos ver retratada na nossa geração, na nossa época. E até na vida de alguns de nós aqui. Pessoas bem próximas que nós conhecemos. A quinta parte desta oração, ela descreve um descanso na fidelidade da aliança com Deus. O Deus grande, poderoso e temível que guarda a aliança e a misericórdia. Realmente esta ideia faz-nos descansar. Fez o povo descansar. Não precisavam ficar desesperados, ansiosos. O que é que eu vou fazer com a minha história, com o meu passado, com todos os pecados que eu cometi, com este escrito de dívida que é contra mim? Como é que eu vou apagar toda a minha dívida? Isto poderia causar stress, desespero, agitação, ansiedade. Então esta ideia de que Deus, Ele é fiel, Ele é um Deus grande, poderoso, que guarda a aliança e que guarda a misericórdia, isto dá segurança. Mas nós precisamos, obviamente, fazer uma advertência aqui. É verdade que Deus, Ele é longânimo, Ele atura-nos. Ele sabe quem somos, o que fazemos, e Ele tem-nos aturado. Mas há uma história do Antigo Testamento que nós precisamos lembrar neste momento. Hebreus 12, 17, lembra-nos de Esaú, quando ele quis herdar a bênção. Posteriormente, depois, arrependido, tocado por remorso, por ter desprezado, blasfemado Deus e as bênçãos de Deus, quando ele quis herdar, posteriormente ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nem todos os judeus, nem todos os israelitas encontraram esse lugar de arrependimento. Ainda que com aflição, com lágrimas, com choro, o tivessem buscado. Não é garantido que amanhã vamos ter a oportunidade de nos arrependermos do pecado que cometemos ontem ou hoje. Não há nenhuma garantia de que amanhã nós teremos a oportunidade de nos arrependermos. Contudo, dá-nos segurança saber que Deus, pelo menos até agora, até este dia, Ele tem sido grande em misericórdia conosco. E por isso estamos aqui, mais uma vez, a ter a oportunidade de o ouvir e de responder a Ele com fé. Uma outra parte da oração é uma queixa, número 6. Uma queixa de que o povo está em apuros. O povo considera-se e sabe que é servo, é escravo. Está debaixo do domínio de um outro povo estrangeiro, do domínio persa. Então há aqui um queixume, versículo 36, somos escravos, somos servos. Há lugar para reconhecer essa miserabilidade em que se encontra. E por fim, a última parte, há um juramento solene, que culmina num novo compromisso, renovado por meio da reafirmação da aliança. Versículo 38 diz, por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes, ou seja, os nossos líderes espirituais. Eles escreveram e selaram essa aliança. Isso que está no versículo 38. Então o capítulo termina com a descrição de uma cerimônia de renovação da aliança por parte do povo de Deus,
Sempre que os israelitas enfrentaram um novo capítulo, um novo momento, um momento importante na sua jornada como povo de Deus, eles foram encorajados a renovar os seus votos da aliança, a sua parte da aliança. Em Josué 24, antes de entrarem na terra prometida, em 1 Samuel capítulo 12, antes de entrarem no novo período do governo monárquico, e aqui em Neemias 9, antes de voltarem, de regressarem do exílio babilônico para Jerusalém, o povo de Israel participou numa cerimônia de renovação da aliança. Voltar a ler a sua parte, qual é a parte que me compete, que nos compete como povo de Deus. Em primeiro lugar, os israelitas estavam a perceber um novo começo. Era um novo momento na vida do povo. Há quase um mês que estavam a prestar culto. O estudo da Bíblia e a oração conduziram a este momento decisivo, no qual fizeram promessas solenes diante de Deus, ao se ouvirem uns aos outros dizer que andariam na lei de Deus. A lei que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor e os seus juízos e os seus estatutos. Foi isto que eles ouviram uns dizer. Está mais à frente no capítulo 10, no versículo 29. O povo disse isto. Eles juraram entre si de que fariam assim. Foi solene, foi um voto consciente, sincero, solene, que andariam na lei de Deus. Então nós temos tido oportunidades de lembrar da aliança que nós temos. Nós já dissemos isso algumas vezes, o nosso conceito de membresia da igreja, de o que é ser corpo de Cristo, numa expressão local na terra, tem se desenvolvido. Nós continuamos a aprender, continuamos a desenvolver essa ideia, o que é que significa ser membro de uma igreja local, o que significa ser crente hoje. E nós temos um texto que foi escrito, adaptado e aplicado à nossa igreja. E nós temos lido, sempre que alguém deseja fazer parte da membresia da igreja, nós lemos, estudamos as passagens que dão fundamento a cada afirmação desse texto da aliança. Então nós precisamos lembrar desse texto hoje. Esse texto que começa por dizer que solene e alegremente nós renovamos esta aliança como membros desta expressão local do corpo de Cristo na terra. Isso faz parte do texto da aliança. Esse texto que lembra que nós somos trazidos pela graça divina ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Isso está lá no nosso texto da aliança, mas é baseado em Efésios 2 e em Romanos 2. Nesse texto nós lemos que trabalharemos e oraremos pela unidade da igreja, a unidade do Espírito entre nós. Nós afirmamos que exercitaremos um cuidado afetuoso e atento uns pelos outros, que fielmente nos aconselharemos biblicamente uns aos outros. Nós lemos e dizemos isso e precisamos lembrar que temos esse pacto, essa aliança entre nós. Nós lemos e afirmamos solenemente que nós não abandonaremos as reuniões da nossa Assembleia, da nossa igreja. É a reunião da igreja, então eu vou estar lá. É um voto. É um compromisso que eu assumi com Deus e com os meus irmãos. É a reunião da igreja, eu vou estar lá. Na nossa aliança, nós lemos que buscaremos a salvação da nossa família e dos nossos amigos por meio de um exemplo puro e amoroso, buscando purificar-me na linguagem, nos olhares, nos gestos, nos comportamentos, nas escolhas por entretenimento. Eu vou purificar-me. Assim eu vou dar um testemunho à minha família, às pessoas com quem eu convivo, aos meus amigos que me veem. Eu vou evangelizá-los dessa forma, por meio de um exemplo puro e amoroso. No nosso texto da aliança, nós lemos que buscaremos viver cuidadosamente no mundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, que nós conhecemos muito bem. Sabemos muito bem do que se trata. Esta linguagem, impiedade e paixões mundanas. Também nós afirmamos que contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério.
Vamos usar o dinheiro que temos, sim, que Deus nos tem confiado, para participar do ministério da igreja, o ministério cristão. Nós vamos dar ofertas regulares, sim, e significativas, proporcionais, generosas. É uma aliança que nós temos, baseada nas Escrituras, na lei de Deus. Sabemos que é com a graça do Senhor Jesus que nós poderemos viver. É só pela graça que poderemos viver o espírito desta aliança. Além desta aplicação, de lembrar deste texto, eu gostaria e já sugeri à minha família que façamos isso hoje, no melhor momento, no mais oportuno, mas sugiro aos irmãos que estão a ouvir. Procurem identificar no seu cônjuge, no seu filho, na sua filha, no seu pai ou na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã, o que é estranho. Porque no versículo 2, nós lemos que o povo apartou-se do que era estranho, da estrangeirice. Há coisas que nós temos que nos apartar. Temos que parar de fazer. É estranho, é estrangeiro, não faz parte da nossa cultura cristã. Não faz parte do reino de Deus, dessa cultura divina. É estranho, é estrangeiro, eu tenho que me apartar. E às vezes eu estou bem consciente dessas coisas, mas outras vezes nem tanto. E eu preciso que a minha esposa, que os meus filhos façam isso por mim. Eu pedi que eles fizessem hoje. Não vai ser fácil este exercício, mas eu tenho certeza que vai ser útil. Eu tenho plena confiança que vai ajudar na minha vida com Deus. Se eu quero viver um avivamento espiritual, quero estar avivado espiritualmente, eu preciso estar consciente daquilo que eu faço que é estranho aos olhos de Deus. Por isso é estranho aos olhos de quem ama e quem teme a Deus e que quer agradar a Deus. E eles veem-me, veem as minhas reações, veem os meus comportamentos, aquilo que eu deixo de fazer, e eles podem me ajudar a perceber o que é estranho em mim. Então eu sugiro que ainda hoje, o mais breve possível, peça a um amigo, um irmão, um familiar que o vê, que conhece, e ouça que esse irmão, que essa pessoa tem a dizer acerca do seu comportamento, acerca da sua atitude, se ela, porventura, não será estranha aos olhos de Deus. Mas nós queremos terminar esta passagem porque ela está inundada de expressões de adoração, de louvor. É verdade, passaram 3 horas a confessar, mas também nesse tempo de confissão houve muitas expressões de adoração. E é assim que queremos terminar, olhando para essas expressões de louvor e de adoração. A adoração envolve a palavra de Deus, pois a palavra de Deus revela o Deus da palavra. E quanto melhor nós conhecermos as Escrituras e respondermos a elas, melhor nós conheceremos a Deus e nos tornaremos como Ele. Qualquer culto de adoração que ignore as Escrituras não receberá a bênção de Deus. E sabemos que a tendência é cada vez mais usar o tempo do culto para outras coisas, qualquer outra coisa, menos para ler as Escrituras e meditar nas Escrituras e aplicar a palavra de Deus. Passa-se horas em pé a cantar, passa-se horas a ouvir melodias, a ouvir anúncios, testemunhos de ministérios e de projetos, mas ignora-se as Escrituras. Passa-se rapidamente por uma historinha da Bíblia que encoraje, que anime, que fortaleça, que lembre que somos líderes, somos cabeça e não cauda. Esquecem que o povo passou o tempo, 3 horas, a dizer somos servos, somos escravos. Deveríamos sim liderar as nossas casas, as nossas famílias, mas somos liderados por reis ímpios, pagãos, perversos. Somos liderados e conduzidos por pensamentos mundanos, por filosofias e teorias malignas, diabólicas, demoníacas. São essas ideias que estão a governar as famílias de muitas famílias que se dizem cristãs. Muitas casas são conduzidas por ideias que vêm pelos média, pela televisão,
pelas séries, pelo cinema, pelos jornais. O Senhor diz o povo reconhece que o Senhor desceu no Monte Sinai. Do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Isto são sinónimos de Bíblia, é a palavra de Deus. Deus desceu ao monte e deu a sua palavra. As Escrituras foram concedidas ao povo e são juízos retos, são leis verdadeiras, são mandamentos e estatutos bons. A palavra de Deus, a Bíblia, é boa, é reta, é justa, é verdadeira. Versículo 29 diz: testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Alguém quer ter vida e vida abundante, precisa conhecer e considerar a Bíblia. Precisa ler com atenção o que Jesus ensinou. Não dá para ter vida e vida abundante, vida alegre, vida feliz e desprezar, blasfemar, menosprezar, ridicularizar a Bíblia, os pregadores, os pastores, os irmãos que citam as Escrituras. Mas essa é a tendência. Sempre que alguém traz a Bíblia, até num acampamento cristão, até numa atividade da igreja, de comunhão, de convívio, quão incômodo é trazer a Bíblia, trazer as Escrituras. Na nossa adoração, portanto, é sensato começar com a grandeza de Deus. Se nós nos concentrarmos demasiado naquilo que Ele dá ou naquilo que queremos que Ele faça, o nosso coração pode tornar-se egoísta. A adoração sincera honra a Deus apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos ou dos desejos. Contudo, nós vivemos numa era do fast food, do micro-ondas, e esta mentalidade invadiu as nossas igrejas e nós cantamos, como a nossa igreja cantou há pouco, piedosamente: diante de ti quero por estar, dentro de mim faz dominar a tua perfeita verdade. Mas nós não estamos, não nos dispomos a pagar o preço para o deixar fazer isso. Nós não nos dispomos a fazer a nossa parte. Nós queremos coisas rápidas, queremos emoções, sentimentos, mas nós precisamos é de compromissos, determinações, resoluções firmes e sérias. Isso exige tempo. Então, nós vamos pagar o preço. Esse é o convite, é a exortação, é o chamado à igreja. Vamos pagar o preço e vamos prestar atenção às palavras que nós ouvimos e que lemos, que vêm do Senhor, porque assim se disse, versículo 5, então se disse: bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elege. Versículo 8, cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Versículo 9, viste a aflição dos nossos pais e lhes ouviste o clamor. Um Deus sensível e amoroso. Versículo 10, fizeste sinais e milagres, portanto um Deus visível e poderoso. Versículo 13, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Versículo 15, pão dos céus lhes deste na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. 17, Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. 19. Tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. 20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. 23. Multiplicaste os seus filhos. 25. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande
bondade. 28. Convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Tu aturaste-os por muitos anos. É pela misericórdia do Senhor, e versículo 31 diz, é pela tua grande misericórdia que não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso, o Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste. Analisar e rever e descrever o procedimento de Deus, o caráter de Deus, louvar Deus, elogiá-lo. Foi isso que o povo aprendeu a fazer com os líderes espirituais. Descrever o caráter bondoso, gracioso, misericordioso de Deus. O nosso Deus é um Deus glorioso. Ele é poderoso, Ele é justo e preocupado com as necessidades do seu povo. É um Deus que perdoa, é um Deus que é longânimo quando nós pecamos, mas que castiga quando nós nos rebelamos. É um Deus generoso, que nos dá muito mais do que nós merecemos. É um Deus que cumpre as suas promessas, mesmo que sejamos infiéis. E por isso, certamente, este Deus merece a nossa obediência amorosa e o nosso louvor agradecido. Então nós vamos pagar o preço. E vamos prestar atenção às palavras que nós cantamos. O meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus. É fruto da tua graça. É fruto do teu Espírito que habita em mim. E por isso nós louvamos.